Boa noite. Vamos chegando, minha gente. Vamos chegando. Vamos chegando para a nossa live. Lisa, boa noite. Olá, estamos chegando. Não deu ainda 7 horas. O André também. Deus abençoe André de Paraisópolis, né? Maria Aparecida. Ô, Cida Baião, a Cida sempre firme, é, Cida? Celina. Ô, Lilina, Brasópolis. Laura e Cristina, grandes amigos aqui nosso, vizinho nosso. Cristina da Lígia, né? Do Zezinho da Lígia. Isabelle, boa noite. Maria Rosa, boa noite também. Lilina, querida, prima querida. Maria Rosa, Deus abençoe. Boa noite, Creuza, Jorge Augusto Faria, de Extrema, Minas Gerais, lá na divisa, né? Lá em Extrema, mas é nossa diocese. Cristina Moreno, Aparecida Siniscalca, olá. Maria José, boa noite. Jaqueline, Janaína. Adalgisa Machado, boa noite. Adriano de Juruáia, Minas Gerais, Juruáia. Tá batendo 7 horas, 19 horas. Tô aqui, a Edna tá aí firme. Márcio, Aurélio, Leopoldina, Piraúba, né? Dom Edson Oriolo, sempre lembrando do nosso amigo. Maria Rosa, padre de Rondônia. Ah, Rondônia, lá no norte. Nossa, mãe de Deus, é? Rondônia. Aí tá quente, né, Maria Rosa? Aqui para nós tá frio. Nós estamos passando uma massa polar aqui fria. Dentro de casa tá bem frio. Dá para usar agasalho. Eu tô aguentando um pouquinho sem agasalho. Limeira, São Paulo. Elise Linarte, vamos lá. Juliana Mota, Sirlene, né? Campos Gracinda, Lourdes Faria, Eduardo Bonifácio, Cônsul, Maria Rosa. Aqui está um pouco frio, né? Andréia, Raíssa, Rosana de São Paulo, Rosana. A cidade é Rosana, né? Cristina de Rosana. Olha, Rosana. Lourdes Faria de Brasópolis, Cruz Vera. Oh, Cajamar, São Paulo, André, Tereza Rita. Deus abençoe a todos. Vitória de Santo Antão, no Pernambuco. Daqui a pouquinho nós começamos a nossa live. Já começamos, né? Que alegria estar com vocês. Luiz Fernando, Deus abençoe. Enviou um convite no Messenger. Vamos lá. Poço está congelando. Nossa, mãe de Deus. Belém do Pará. Nossa, aquele calor. E nós aqui com frio. Fortaleza, Ceará. Deve estar quente aí. E nós aqui é tremendo de frio. Eu estou com um pouco de frio. Sim, dá para usar até um palitozinho, um casaco, uma blusa de lã. Mas dentro de casa, né? 7 Lagoas, Minas Gerais. Deus abençoe vocês todos, né? Mariana. Oi, padre. Né? São Paulo, Cristiane. São Paulo, a Edna, boa noite. Simone. Deus abençoe. Simone de Astorga, no Paraná. Deve estar frio aí no Paraná, hein? Nossa Senhora Aparecida. Estou rolado no cobertor. A Marilena no cobertor. Brasópolis. Né? Posses, Cristina das Posses, Maria da Fé. Ah, Maria da Fé também para fazer frio, hein? Ah, que geladeira que aí, meu Deus do céu. Né? Um povo de coração, um povo quente no amor, mas a cidade é um gelo de frio. Né? Adoro o seu sotaque, padre. Nós somos mineiro, Raíssa. Eu sou mineiro, só que eu não falo porta, né? Eu falo porta. Sou de Araraquara, queria convidar o senhor a participar do meu programa de rádio aqui na Diocese. É só entrar em contato que nós fazemos. Também podemos participar, sim. Boa noite, Nailton.
né? Carme Aparecida, Marisa Braga, boa noite. Luitzson, de Ibiá. Maroca, de Caraguatatuba, tem uma sobrinha de Caraguai também, mas deve estar frio aí no litoral também, né? Geladeira. Aqui está um gelo só, né? Essa massa polar que subiu. Gonçalves, sua bênção. Ô, Gonçalves, também é frio lá nos Venâncios, meu Deus do céu. Que friagem, né? Maria da Fé está gelada, Itajubá não está longe também não, está frio. Eu tô meio fortinho, né? Eu podia pôr uma blusa, um paletó, mas está dando para aguentar. Vamos lá começar a nossa live, né? Vamos começar o nosso bate-papo. Nós estamos com 68 já participantes, né? Vamos começar a dar início. Eu não sei se faz com a mão esquerda, se faz com a mão direita, né? O sinal da cruz, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, seguindo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a proteção de Nossa Senhora, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos lá. Boa noite, sou de Curitiba. A friagem é Jéssica, deve estar um frio de doer. Curitiba, né? 3 Passos e Rio Grande do Sul, a divisa com a Argentina. Ah, que geladeira que deve estar aí, Raíssa. Nossa Senhora Aparecida. Baixada Santista, um gelo também. Aqui no Sudeste, Centro-Oeste também, está uma geladeira. Só o pessoal lá do Norte que está folgadinho no calor gostoso, né? Mas nós aqui estamos... mas é tempo dele reclamar? Não. O frio é bom, né? Anima a gente. Eu não gosto de frio, não. Eu prefiro calor. Mas tem de passar pelo frio e fazer o quê, né? Então, tem de obedecer às estações do ano, né? Apesar que inverno mesmo nós não tivemos. Nós tivemos agora essa massa polar que está subindo, que está frio. Então, nada de roupaiada. Hoje nós vamos conversar, nós já conversamos várias vezes, várias coisas, né? Do sacramento da iniciação cristã, batismo, crisma e eucaristia. Conversamos sobre o sacramento do matrimônio, né? Da nulidade, casamento. Mais uma pernambucana aqui na live do Padre César, Márcia Versosa. Vamos lá, Regilena, boa noite, né? Nós já conversamos semana passada, a Ema também, a Ema Pontes está assistindo. Semana passada nós conversamos a respeito da confissão, do sacramento da confissão, né? Então, nós vamos conversar um pouco hoje sobre o sacramento da unção dos enfermos, né? Sacramento da unção dos enfermos, que antigamente chamava extrema unção. Antes do concílio da Reforma, antes do concílio Vaticano II, então o nome do sacramento era unção dos extrema unção. Era o último sacramento que se administrava ao moribundo, aquele que estava para morrer já mesmo, né? Era o sacramento da despedida. E era o sacramento que, vamos dizer, a pessoa estava no último estado, punha a vela na mão do moribundo e, desculpa usar o termo, e despachava a alma para o céu, né? Extrema unção. Com a reforma litúrgica, depois do Concílio Vaticano II, este livro, né?
Compêndio do Vaticano II. Foi o concílio que aconteceu, terminou em 64, né, 1964. As grandes reformas e mudanças da Igreja, nós devemos ao Concílio Vaticano II. Segundo, porque foi o segundo lá no Vaticano, né? Nós tivemos vários concílios vaticanos, vários concílios ecumênicos. E esse concílio foi a reforma da Igreja. E falando um pouquinho do concílio, né? A Igreja vinha como que atrasada, né? Tudo evoluindo, a era antiga, Idade Média, o Concílio de Trento. Então, até antes do Concílio Vaticano II, era o Concílio Vaticano I, que não houve muita mudança. Depois, nós ainda estávamos muito no Concílio de Trento. Não vamos dizer que ele não foi interessante, foi importante, muito importante, né? Preciso de um quadro da Santa Ceia, onde o senhor adquiriu? Este aí, se tiver contato, me passa. Ah, não vou lembrar. Não vou lembrar. É em casa de tecidos, que vende tapeçaria, né? Que eu comprei. Então, o Concílio de Trento, importantíssimo, foi com relação à reforma, às mudanças que teve na Igreja, né? Aí, o Papa João XXIII, as coisas de Deus na vida, né? Morre Pio XII, morreu o Papa Pio XII, em 59. A Igreja confiava, era de expectativa do cardeal Montini, mas ele era meio novo, o cardeal Montini. Então, para ser Papa. Isso era os que os vaticanistas falam, né? Era muito novo. Então, escolheram, vamos falar assim, um Papa de transição. Vamos escolher um Papa, né? Isso é dedução que os vaticanistas fazem, né? Um Papa de transição. Então escolheram Ângelo Giuseppe Roncalli. O italiano, gordão, idoso, né? Descansado, modo de dizer, como um Papa de transição para dizer assim, vamos deixar o cardeal Montini amadurecer um pouquinho mais. Vamos escolher o Ângelo Giuseppe Roncalli. Escolheram e ele assumiu o nome de João XXIII, o Papa João XXIII. Uma das primeiras coisas que esse homem fez, o modo de dizer, vou fazer uma palavra, né? Um aggiornamento. Eu não sei italiano não, mas isso é o que se fala, né? Vamos fazer um aggiornamento, vamos atualizar, vamos pôr a Igreja nos passos do tempo presente, né? Padre, porque o Papa tem que ser senhores de bastante idade? Eu não sou contra. Não é de bastante idade, é porque lá, para chegar a ser cardeal, a pessoa já teve mais de 60, 70 anos por aí. Não é que escolhe velho, não. Sempre é escolhido entre os cardeais. E os cardeais já são mais de idade, né? Não é que escolhe padre velho, não. Pode escolher padre novo também, né? Pessoas novas, né? Aí escolheram João XXIII. Ele foi fazer um aggiornamento, quer dizer, pôr em dia. Correr com a Igreja, que estava atrasada. Tudo evoluiu, tudo cresceu, muita coisa modificou e a Igreja ficou lá atrás. Então, foi um aggiornamento, um abrir as janelas do Vaticano para entrar um novo ar, né? Para tirar as poeiras de cima e entrar um novo ar. Ele convoca o concílio, um concílio, chamando ao Vaticano todos os bispos do mundo inteiro. Lá em 1962, 61, 62. Dom José d'Angelo, que foi o bispo que me ordenou, foi padre conciliar. Chamava de padre conciliar, mas eram bispos. Os bispos do mundo inteiro foram para Roma, em 4 sessões. Ficava um tempo lá, voltava para a diocese, voltava, cada ano ia e voltava, né? Então, 4 sessões, o Concílio Vaticano II.
Todo mundo regalou uns olhos, o mundo inteiro regalou um olho enorme. Como é que esse homem teve essa coragem, né? O Espírito Santo faz as suas. Era um homem que vamos esperar nada dele. Vai ficar lá muito bom, muito piedoso, muito bom, chamado o Papa Bom, né? E ele fez essa revolução na igreja, nesse sentido, né? Esse põe em dia, graças a Deus, né? O Espírito Santo sopra na igreja e comanda a igreja. Ele convocou o concílio e morreu. Na primeira sessão, na segunda, se não me engano, ele morreu. Teve o consistório não, o conclave, né? Chamou os cardeais no mundo todo, estavam lá já, para escolher o novo Papa. Escolhe Giovanni Battista Montini, que assumiu o nome de Paulo VI. E todo mundo ficou assim, será que ele vai continuar com o concílio? Continuou com o concílio, graças a Deus, né? Então, 4 sessões, terminou em 64, para as reformas da igreja, as reformas litúrgicas dos sacramentos, os rituais, a vida, a orientação, os documentos, como falando sobre a igreja. Então, estão todos os documentos estão aqui no Compêndio Vaticano II. Dá licença. Opa! Não põe a mão na língua. Nós temos constituições dogmáticas, a Lumen Gentium sobre a igreja, a Dei Verbo sobre a palavra de Deus, a Gaudium Spes sobre o mundo, a Sacrosanto Concílio sobre a liturgia. Aí nós temos decretos, né, sobre as missões, sobre a vida dos bispos, sobre os padres, sobre a perfeita caridade, sobre o apostolado dos leigos, sobre a Eucaristia. Então, nós temos vários documentos. E o que a gente percebeu mais, né, foram os documentos na reforma litúrgica, que já vinha lá, antes do concílio, já vinha a reforma litúrgica. E com o concílio, nós tivemos muita mudança nesse sentido. Uma coisa que foi muito sentido é que a missa antes era em latim. Era em latim. E aí foi dada a permissão de rezar a missa na língua do povo, né? A língua do povo, quer dizer, a língua vernácula. Aqui no Brasil, em português. Na Itália, o italiano. Na França, o francês, né? Então, a missa, né, e os sacramentos todos na língua do povo, na língua. Pois é, ainda tem gente que não aceita o concílio ainda não, que quer ficar no concílio de Trento ainda, né? Então, não aceitou a reforma, quer ficar, vamos dizer, lá atrás. Não quer dizer que rezar em latim é antiquado, não. A língua oficial da igreja, como a língua oficial das ciências, é o latim. Porque não muda mais. É a língua oficial. Uma língua morta que não tem variação. Então, todo documento da igreja ainda é escrito em latim. Porque não muda o sentido da frase. Continua o mesmo. Mas, para a participação do povo, a língua... Se em português o nosso povo voa na missa, já imaginou se fosse em latim? O padre, virado para o altar, né? Não estava de costas para o povo, não. Ele estava de frente para o altar, né? Então ficava o padre, né, rezando, né, de frente para o altar. Então, o altar, tudo aqui. De vez em quando ele fazia assim, ó. Dominus vobiscum. Aí o povo, et com spiritu tu. O Senhor esteja convosco e com teu espírito. E virava para trás, outra vez, né? E continuava rezando a missa.
E a gente lá atrás, eu peguei a missa em latim. Não entendia nada, né? Não sabia latim. Aí o padre, quando ia fazer a consagração, ele estava de costa, ele precisava erguer a hóstia bem alto, assim, para os outros verem, né? A hora que batia o sininho assim, gente, pare de rezar o terço, gente, pare de rezar as novenas suas aí, pare de rezar o livro de oração, presta atenção agora, tocava o sininho para o povo prestar atenção no padre. Aí o padre erguia a hóstia bem alta, assim, e fazia a consagração. O cálice bem alto, assim, e fazia a consagração. E virava, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Eu só sei isso, né? De latim. Aí pôs a missa em português. A cadeira aqui, deixa eu puxar aqui. Pôs a missa em português, os sacramentos em português, né? Para nós, na língua vernácula. E também houve as reformas nos sacramentos, né? Muita reforma nos sacramentos. Pegou o essencial, sempre baseado, não muda na palavra de Deus, mas a orientação do concílio, saíram os documentos dos sacramentos, né? Esse aqui é um deles, né? Tem para cada sacramento. Então a missa em português. E nós estamos falando do sacramento da extrema unção. Aí passou a ser chamado de unção dos enfermos. A Fátima Cubacier, minha filhada, mora lá na Vila dos Cabanos, lá em Barcarena, no Pará. O filho dela, Antônio César, meu amigo, sobrinho do coração, né? Com a família, com a Natália, com as duas crianças, foram morar na Noruega. Vão trabalhar na Noruega. A Fátima já está chorando até hoje, saudade do filho, da netaiada e da nora. Mas não há de ser nada, foram bem para trabalhar. Então, o sacramento da unção dos enfermos. Não mais dado só para a pessoa na hora da morte, quando estava morrendo. Tanto é que até hoje muita gente tem restrição de chamar o padre para ir ungir um doente. O sacramento não é para a morte, o sacramento é para a vida. Todo sacramento. E sacramento para a vida. Foi nessa hora que o rosário passou para 4 terços e 20 mistérios? Não, isso é bem depois. Deixa eu marcar aqui. Isso foi bem depois. Nossa, muito depois. Isso foi com São João Paulo II, né? Que era 3 terços, né? 3 terços faziam um rosário. 1 terço, 2 terços, 3 terços. Um rosário, 150. Mistério doloroso, mistério gozoso e mistério glorioso. Aí o Papa João Paulo II colocou os 4 mistérios, os mistérios luminosos da vida de Nosso Senhor. Então, aí agora são 4 os mistérios, né? Gozosos, luminosos, gloriosos e dolorosos, né? Isso foi com João Paulo II. Então a reforma foi do Concílio Vaticano II, da reforma litúrgica. Então, unção dos enfermos. Por isso que até hoje muita gente fica com receio, voltando, de chamar o padre. Porque se nós chamar o padre, ele vai morrer, vai matar. O doente vai ver o padre chegando, né? Já imaginou, chegava o padre de batina, que antigamente usava batina, né? Ainda tem uns padres que usam batina ainda, né? Então chegava de batina preta, punha aquela estola roxa, chegava na frente do defunto olhava para o padre e falava assim, dava sororoca e já até morria. Padre, conta aí se já aconteceu do senhor rezar e o doente melhorar. Isso tem de monte. De morrer também já tem também, né? Agora, o sacramento da unção, gente, é sacramento de vida. É a presença de Deus, de Jesus, na unção com óleo dos enfermos para curar. Como o óleo era usado antigamente como remédio para passar nas feridas, no machucado, o vinho também, né? Para usar na machucado, não tinha tanto remédio, não tinha metiolato naquela época, então passava óleo. Então, é para melhora.
É o sacramento da milhões. Não é o sacramento do despacho, não. Despachar o defunto para mandar ele embora para o cemitério, não. É sacramento de vida. Se for para matar, eu não vou dar unção dos enfermos. É sacramento para a vida. E vários casos que é o sacramento da unção dos enfermos. Então a pessoa, hoje em dia, tem muita gente, que eu falei, que tem medo de chamar o padre, por quê? Foi depois que o concílio teve a CNBB. Qual a diferença do documento da CNBB? Os documentos da CNBB é dos bispos do Brasil, mas tem de estar conforme aqui. A CNBB faz os documentos em cima desse aqui. Esse aqui é a base. A base é a Bíblia. Esse aqui é a orientação da igreja. E a CNBB é em cima dos dois, né? Então, o sacramento da unção dos enfermos. E hoje pode ser dado para uma pessoa de idade, está com lá 70, 80 anos, não quer dizer que ela vai morrer, não, mas pode ser dado para as pessoas de muita idade. De muita idade. Pode ser dado para uma pessoa que vai passar por uma cirurgia, não é uma cirurgia, não é com risco de morte, não, né? Você vai passar por uma cirurgia, é o sacramento dos enfermos. A pessoa está enferma para poder receber aquele sacramento. Uma pessoa que vai ganhar neném, vai ser operada, né? Então, pode receber o sacramento da unção? Pode. Uma pessoa enferma, está de cama, né? Está impossibilitada de participar, né? Então, ela pode receber o sacramento da unção dos enfermos. Eu já recebi umas 4 ou 5 vezes o sacramento da unção dos enfermos. Estou vivo. Estou vivo. Primeira vez que eu recebi o sacramento da unção foi quando eu tive um infarto, em 2005, lá em Maria da Fé. Eu tive um infarto. Vim voando, não, me trouxeram correndo, né, para cá. E foi o padre Geraldo Barbosa que deu a unção, perguntou se eu queria receber o sacramento da unção. Falei, quero sim. E o sacramento da unção, gente, ele perdoa os pecados e dá a graça da cura, a graça da cura. A cura física também, porque eu vou acreditar nisso, é cura da doença e a cura da alma, né? Se a pessoa morrer, já está encaminhada, perdoados os pecados e ungida, né? E em casos de perigo, a pessoa já está morrendo mesmo, né? Morrendo, moribunda, o padre pode conceder indulgências plenárias, quer dizer, alívio de todas as penas dos pecados. Então, a pessoa ungida, e se morrer, é céu, é o que a gente acredita. Perdoado dos pecados, não deve nada. Pagamento das penas, alívio das penas, né? Alívio das penas, não tem nada para pagar no purgatório, porque o purgatório é para pagar pena, o purgatório não é para pagar pecado, né? Não é para pagar pecado. Então, a pessoa está livre, é céu direto. É o sacramento da unção dos enfermos, que dá a cura, né? E quantas pessoas que depois do sacramento da unção dos enfermos melhoram, né? Eu melhorei, estou aqui, né? Da primeira unção, já vão lá 15 anos. Vão 15 anos que eu tive um infarto e depois... Aí outra operação que eu passei, uma outra operação, várias vezes, eu levei. Eu recebi umas 4 ou 5 vezes o sacramento da unção dos enfermos. Para quê? Para a vida, para a saúde do corpo e da alma. Então, o padre tem as orações, como diz São Tiago, alguém está enfermo, chame o padre da igreja para que ore sobre ele. A oração da fé salvará o doente, e se tiver pecado, perdoará os seus pecados. Então, o padre, né, o sacerdote, o padre ou o bispo, né, impõe as mãos, como Jesus impunha as mãos, impõe as mãos no doente, pedindo a cura, unge a testa e a palma da mão, né, para absorção do óleo, né, do óleo dos enfermos.
do óleo dos enfermos e faz a oração. Por essa santa unção e pela sua piíssima misericórdia, o Senhor vem em teu auxílio, com a graça do Espírito Santo, para que alivie da sua doença, perdoe os teus pecados e te conduza à vida eterna. Amém. Está ungido. Perguntaram aqui se a pessoa não teve tempo de receber unção. Se ela desejou, gente, está perdoado. Tem um caso, a gente sempre conta o caso, né? Mas é caso verídico, que o senhor estava muito ruim, estava mal para morrer, né? E queria confessar, queria receber a Eucaristia, queria receber a unção dos enfermos, morava na roça. E foram chamar o padre, foram buscar o padre para isso, né? Foram buscar o padre para poder dar unção, atender atender a confissão, né? Quem não tem o sacramento da crisma ou outro sacramento pode receber a unção? Pode, uai. Tem que ter o sacramento do batismo, né? Tem que ser cristão. Tem que ser cristão, né? Mas em caso de morte, risco de morte, se a pessoa não é batizada, mas tinha desejo, o padre pode fazer o batismo, né? Dar a Eucaristia e dar a unção dos enfermos, né? Em caso de morte. Aí ele está falando, o senhor lá, que queria confessar, que mandou chamar o padre e queria receber a unção. Aí não dava, ele estava ruim, estava vendo que não dava tempo do padre chegar. Sabe o que ele fez? Chamou a filha dele, falou: minha filha, se não der tempo do padre chegar, eu quero que você conte para ele os meus pecados. E relatou os pecados para a filha, e ele veio a falecer sem que o padre chegasse para atendê-lo. O que vocês acham? Ele está perdoado? Ele recebeu o perdão de Deus? O que vocês acham? Não precisa nem falar, né? Até eu arrepio, até me emociono. Confessado e perdoado para a filha dele. E o padre chegou, aí já tinha morrido. O sacramento pode ser dado. Todos os sacramentos é para vivo, pessoa viva. Mas no caso da morte, se a pessoa já morreu há pouco tempo, né? O padre pode dar a unção sob condição. Porque nós não sabemos que hora acontece a morte cerebral. Você para o coração, para de respirar, mas o cérebro, que hora que para de escutar, de perceber? Então, o padre pode dar a unção sob condição. Se a pessoa estiver, vamos dizer, clinicamente, vamos dizer assim, morta, mas a morte cerebral não constatada, o sacramento, vamos dizer, pega, tá bom? Não é para batizar defunto, né? Batizar mesmo, ou dar unção, né? Então, é o sacramento sob condição. Porque se a pessoa está lúcida, lúcida, estão entendendo, né? O cérebro está funcionando, pega. Se morreu, não cabe a gente julgar. Nós não sabemos o último momento com a pessoa, com Deus. Se ela arrependeu de tudo que foi na vida e pediu perdão para Deus de coração. Não cabe a gente julgar. Para o céu, a gente pode julgar que as pessoas vão. Fulano está no céu. Tá. Isso a gente pode. Mas para o inferno, não. Nós não sabemos do último momento com Deus, né? Não sabemos o último momento com Deus. Então, o sacramento da unção dos enfermos é para cura.
Perguntaram aqui se só doença física. Não, doença mental também. Uma depressão, a pessoa pode receber o sacramento da unção, né? A pessoa tendo condição, ela deve se confessar. Se eu estou doente, eu estou lúcido, eu confesso o pecado, os pecados meus, peço perdão, tenho absolvição e recebo a unção dos enfermos, né? Agora, se eu estou inconsciente, em coma, né? Eu não. Certo? Deixa eu bater na madeira. Eu não, né? Se a pessoa está em coma, né? Ela está inconsciente, pode receber aí não tem como confessar, o padre dá o perdão dos pecados para ela. E ela está perdoada, né? É o sacramento da unção, é o sacramento da vida, sacramento da saúde, né? Sacramento da cura, né? Porque às vezes tem gente que fica procurando tanta coisa por cura por aí, por outras coisas, né? E o sacramento da cura. 2 sacramentos da cura que nós temos. Primeiro, confissão. Cura do nosso coração, cura da nossa mente. Sacramento da unção dos enfermos, cura dos males físicos, dos males mentais também. Então, o sacramento da cura para nós, tá bom? Então, não é porque eu estou com uma dor de dente, padre, eu quero sacramento da unção. Você podia dar um sacramento da unção para mim? Estou resfriado. Resfriadinho. Não estou falando que é gripezinha, não, viu? Quem está com corona pode receber o sacramento da unção, sim, né? Então toma, pode sim, está em risco de vida. Não, eu estou resfriado. Padre, eu vim aqui para você dar unção dos enfermos para mim. Não é assim, não, opa. Não, é enfermidade, entendeu? Certinho? Por isso que às vezes a gente quando faz na quinta-feira santa, na missa, Semana Santa, né? Faz geralmente a missa dos enfermos. Aí a gente dá a unção dos enfermos. Mas aí entra na fila também. Eu queria confessar. É só... Não, confessar por celular não pode. Não pode. Tem risco do perigo do sigilo. De algum escutar. Não pode. Confissão tem de ser pessoal, certo? É só procurar o padre e já estamos atendendo confissões, aconselhamento nas igrejas, né? Então, procure o padre da sua paróquia, agende o horário, né? Mantendo distância, com todos os cuidados, para procurar, já estão atendendo. Teve um tempo atrás aqui, não era para atender nada, para evitar o perigo do contato, né? Certinho? Aí sumiu do que eu estava falando. Ai, meu Deus, agora não vou lembrar, né? Então, o sacramento da unção. Não é uma gripezinha, não. Então, é uma enfermidade, né? É uma enfermidade para a gente poder pedir o sacramento da unção dos enfermos, né? Certo? Não deixar para a última hora, senão às vezes deixa para a última hora e às vezes não dá tempo do sacerdote chegar para poder ser um sacramento de vida, né? Mas aí as pessoas morrem. Eu até hoje, na minha experiência de 34 anos de padre, eu nunca vi uma pessoa morrer perto de mim, né? Teve um caso que eu fui dar unção, dei unção, na hora que eu saí, estava manobrando o carro para poder ir embora, chamaram que a pessoa tinha acabado de falecer. Gente, isso, Heriutaba, nossa, outra cidade para mim, Heriutaba, lá no Ceará. Eu faço a relação das pessoas que às vezes tem mais de 600 cidades, né? Então, pessoas que às vezes acompanham a gente. Heriutaba, no Ceará. Eridã, um abração, Eridã, tá bom? Guairaça, ou será que essa também não? Guairaça, no Paraná. Guairaça.
Guairás, no Paraná. Depois eu ponho na relação todo mundo lá, né? Padre, e quem é divorciado, como faz com unção? Se é divorciado, né? Se é divorciado, mas não tem segunda união, não tem problema. Não tem problema, né? Buíque, outra cidade. Mas, no caso, né? Campo Largo, Paraná. Mas, no caso, se a pessoa tem segunda união, né? Tem segunda união. Poranga. Nossa, quanta cidade nova, quanta gente nova. Quanto lugar novo, meu Deus. Francisca Bezerra, Poranga, no Ceará. Se a pessoa é de segunda união, mas se está em risco de morte, pode receber a unção, sim. Né? Pode receber a unção, certo? Minha internet caiu. Não me vi se responder uma pergunta. A unção é só para doença física ou para as pessoas? Como eu falei, doença física e doença da cabeça também, né? Depressão, a pessoa está com a depressão, né? Padre, vou me crismar, tem 33 anos. Isso mesmo, Josivan. Não perde tempo, não, né? Isso mesmo. Batizado, crisma de adulto, né? Cris, Dalcin, Carlos Barbosa, também não tem essa cidade, não. Nossa, quanta gente nova no Rio Grande do Sul. Nós vai passar dos 600, né? Tanta gente falando em frio, aqui tá quente, padre. Onde, Renata? Onde? Terra Boa também, eu acho que eu não tenho, não. Nossa, vai passar dos 700 cidades minha, de gente que às vezes me acompanha, né? Ou que já entrou em contato. Aqui tá quente. Onde que você tá, Renato? No norte, né? No Ceará, lá para cima, né? Para cima da Bahia, lá para aqueles artão nosso Brasil, né? Boa noite, padre. Fiquei feliz por o senhor ter falado no meu nome e a minha cidade. Francisca Bezerra. Ah, olha como é que é fácil de fazer os outros felizes. Ah, Francisca Bezerra, né? Uma alegria também. E para mim é uma alegria você estar aqui participando, né? Buíque, Renata Lima, Buíque, padre. É Buíque. Foi o que eu escrevi mesmo, Buíque, né? Tá bom? Vamos lá. Ah, e a pessoa, né? A pessoa, Renata Lima, lá de Pernambuco, né? Por isso é bom compartilhar. Compartilhei bastante hoje. Nilce, cara, tenho enorme vontade de ser diácono. Sou solteiro. Como funciona? Procura o padre da sua paróquia e conversa com ele. Procura o padre da sua paróquia e conversa com ele. Tá bom? Tá bom? Gostaria de saber sobre o limbo. Sou responsável pelo grupo de oração. Ah, limbo. Aí já mudou um pouco. Né? Antes do Concílio Vaticano II, tinha umas coisas assim, né? Um exemplo. A pessoa que suicidava, deu tiro no ouvido, bebeu veneno, suicidava, não passava na igreja. Não passava na igreja. Regina Bacil, boa noite, padre, minha bênção. Reriutaba, Ceará, já pus aqui Reriutaba, né? Então a pessoa não passava na igreja, né? Não tinha encomendação, porque ela pecou contra a esperança, suicidou, tirou a vida, morreu no pecado mortal, está no inferno, vamos dizer assim, né? Isso era antes. No cemitério, não enterrava junto com o povo, não. Enterrava num canto à parte, né? Para dizer, não quis saber com a psicologia, com o avanço da psicologia, com tudo isso, sabendo quando uma pessoa tira a sua vida, ela não está em pleno conhecimento, uso livre da vontade. Então, se ela não tem pleno consentimento das coisas que faz, ela não é culpada daquilo que fez. Ela não é culpada. Uma pessoa de sã consciência, lúcida, não tira a vida, não dá uma martelada no dedo, né? Não dá uma martelada no dedo. Então, agora uma pessoa que não está controlando mais as coisas, é capaz de tomar veneno, dar um tiro no ouvido, tentar tirar a vida. Então, ela não está no juízo perfeito, pleno, então ela não é culpada do pecado.
Isso foi o avanço da liturgia, dos sacramentos, do entendimento, da psicologia, dos ensinos, que a igreja atualizou, né? Então, falando da criança no limbo, quando antes a criança fala assim, né? Falava assim, quando não é batizada, ela é pagã, não é filha de Deus, não é filha de Deus, é pagã. Quando depois que batiza, aí é cristã, aí torna-se filho de Deus. Gente, todos somos filhos e filhas de Deus, independente de fé, de religião. Deus é pai de todos, quem gosta e quem não gosta, quem quer e quem não quer, quem aceita e quem não aceita, ele é pai, é o Criador, é o nosso Criador. Lúcia Amaral, oh beleza, Alice, oh beleza. Então, quando a criança nascia, pagã, não batizou, morreu, não podia falar que a criança ia para o céu porque ela não foi batizada. Não podia ir para o inferno porque que pecado que ela cometeu para ir para o inferno. Pode ser, Francisco, assistir às lives todo domingo, né? Então, inventou-se, né? Quem lá foi? A igreja, o chamado limbo, para onde iam as criancinhas que não foram batizadas? Para as criancinhas que não foram batizadas. Para falar do Padre Robson, da AFIP, gente, não vamos julgar o Padre Robson, nem esse negócio da AFIP. Vamos esperar a justiça fazer o que ela tem de fazer, né? Se ele tiver errado, que seja condenado e pague. Se não for culpado, que não aconteça nada com ele. Então vamos esperar a justiça ver e rever, porque escândalo todo mundo adora, e a mídia adora muito mais. Se ele foi culpado, se ele roubou, tem de ser culpado sim e condenado. Se não, também não vamos julgar a pessoa, tá bom? Então vamos voltar. O limbo era cheio de criancinhas que não era batizada. Não estava no céu, né? Não estava no céu porque não podia, porque morreu sem ser batizado e morreu com o pecado original. Não estava no inferno porque não cometeu pecado nenhum. Não é assim, né? Filhos e filhas de Deus todos somos. Então, com o Concílio Vaticano II, a criança que nasce e morre sem ser batizada é céu na certa, gente. É céu na certa. Mas o batizado, então, que valor que tem? Que valor? É o valor da graça santificante. E o desejo da mãe? E o desejo do pai em que a filha fosse batizada, que o filho fosse batizado? Existe 4 formas de batismo, gente. Tem um batismo de água, tem um batismo de sangue, tem um batismo de desejo, né? E agora o outro sumiu aqui na minha cabeça. Pois eu posso ver, né? Pois eu posso ver. Batismo de sangue é o martírio. Quem não era batizado, né? Então, os mártires que é jogado na arena não eram batizados, morriam. É o batismo de sangue, martírio. O batismo de água é o batismo normal. O batismo de desejo. Eu desejava que minha filha fosse batizada. O meu querer era que o batismo acontecesse. Eu queria isso. A criança está batizada, né? Eu não lembro o quarto, depois eu vou lembrar. Depois, semana que vem, quem sabe, a gente lembra. Então, é o batismo de desejo, né? Então, a criança que nasceu e morreu sem o batismo, é céu na certa, é filha de Deus, não é criatura de Deus, que antigamente falava assim também, né? Antes do batismo é criatura de Deus, depois que batiza é filha de Deus. Não, Deus não faz isso não, processo de adoção, deixa eu adotar essa criatura aqui, Deus não faz isso, né? É o batismo do Espírito Santo, né? Mas peraí, o batismo do Espírito Santo é o batismo de desejo.
Na renovação carismática, existe o que fala de batismo no Espírito Santo. Presta atenção, gente. Nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por batismo ser válido, nós somos batizados em nome das 3 pessoas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que fala de ser batizado no Espírito, na renovação carismática, é o assumir um compromisso forte com a igreja, na evangelização, no trabalho com os pobres, na vida da comunidade. É o ser mergulhado no Espírito. Porque quem nos orienta, quem nos conduz é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos conduz. Então, falar, eu recebi o batismo no Espírito. Só o Espírito não nos batiza, não. Nós já fomos batizados em nome da Trindade. Quando diz ser batizado no Espírito, é deixar que o Espírito Santo, que nós somos batizados em nome da Trindade, que a gente mergulhe no amor de Deus. O Espírito Santo é o amor de Deus. Padre, responde para mim, quando batizado no hospital, ao nascer, depois pode de novo? Nós já falamos lá atrás, mas eu lembro daqui a pouquinho. Então, ser batizado no Espírito é isso, eu mergulhar na Trindade pela ação do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem nos move hoje. Quem me orienta, quem me conduz, quem me traz à mente as coisas, é o Espírito Santo. Obra do Pai e do Filho, certo? Não é que eu vou ser batizado no Espírito lá na renovação. Não. Eu já fui batizado, batismo sacramental, certo? Então, é esse mergulhar. Quando a criança é batizada no hospital, o enfermeiro, o médico, pode ser qualquer pessoa, ateu, ateia, né? Mas batizando com água, tem que ter água. Eu te batizo com algodãozinho, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A criança está batizada. Depois vai na igreja para os ritos complementares. Mas não vai jogar água na cabecinha da criança lá, não. Lembra que eu contei do meu sobrinho, que foi batizado 3 vezes? Em risco de vida. Depois, quando foi para levar para São Paulo, de helicóptero, né? E depois, quando levamos para a igreja, né? Levamos para a igreja. Aí falamos para o padre, não precisa pôr água, não. Aí falou, não, vou jogar sim. O padre errou. Mas tá bom. Enquanto o Alberto estava na maternidade esperando o nascimento da Thaís, um pai desesperado, pois o filho dele havia morrido. Sumiu que não tem mais nada. Havia morrido no parto. Pediu que aquele que batizasse o bebê. Ele disse ao homem que não precisava, mas com insistência ele cedeu e batizou. A gente não batiza gente morta. No caso do batismo sob condição, sim. Aquela criancinha nasceu e morreu, sob condição eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se o pai desejou, como disse aqui a Alice, desejava que a criança, o seu filho, fosse batizado, essa criança estava batizada, o batismo de desejo. Batismo de desejo, certo? Foi batizada essa criança. Então, o batismo não é para morto. Se a criança está morta faz 5 horas, 6 horas, né? Então, vou lá, vou batizar a criança. Não precisa. Então, unção dos enfermos, né? Gente, está acabando já, está fartando. Nossa, mãe de Deus, já são 7h54. 7h53. Então, terminando a nossa live. Espero que tenha sido de proveito, né? Espero que tenha sido de proveito. Para mim é uma alegria, gente. Vocês não imaginam a alegria que é a gente poder bater esse papo. Nós temos a live, Padre, a unção pode ser dada somente com o consentimento da pessoa? Pergunto porque tem uma pessoa conhecida que era vamos ver o que está o resto aqui. Não está vindo. Uma pessoa totalmente...
Não, se é de outra igreja, gente, não. Se é de outra igreja, não batiza, não. Né? É outra fé. É de outra religião. Então, receber unção, eles não acreditam, né? Eles não acreditam nos sacramentos da Igreja Católica, né? Ou não têm os sacramentos, né? Ou os sacramentos que nós temos. Então, os sacramentos nossos, a Igreja Católica Apostólica Romana, como tem das outras igrejas católicas também, a Igreja Anglicana, a Igreja Ortodoxa, né? A Anglicana também tem os sacramentos. Então, desculpa. E algumas igrejas protestantes, a gente diz protestante histórica, não tem os sacramentos, né? Então, se a pessoa é de outra religião, é a mesma coisa. Uma pessoa não acredita no poder, no sufrágio da oração da missa em sufrágio das almas do purgatório. É cristã. Não aceita que a missa tem esse poder de alívio das penas, quando a gente reza pelas almas, né? Então, se ela é de outra religião e não acredita, nós vamos rezar para ela se ela não acreditou, hein? Ela não acreditou em vida, vai acreditar em morte, depois de morta, né? Então, é a nossa fé cristã, católica, apostólica, romana. Cristã católica, vamos dizer assim, né? Tá bom? Então, tem muitas coisas que a gente pode conversar, vá à frente. Eu queria um bebê, batizei, crismei. Não... E muita pergunta não dá para a gente poder ficar olhando, né? Quando eu era bebê, eu batizei e crismei na Igreja Católica Apostólica Brasileira. Aí quando fui fazer a primeira comunhão, a Igreja Católica Apostólica Brasileira, a Igreja Católica não aceita. Então, tem de ser crismado, tem de ser batizado, né? Então, a Igreja Católica Apostólica Brasileira não está unida a Roma, ao Papa, né? Então, e ela também lá faz casamento de divorciado, faz casamentos homem com homem, né? Mulher com mulher. Então, a igreja não aceita isso dentro da igreja brasileira. Quem segue lá, que siga, cada um segue a religião que queira. Mas dentro da igreja católica não é assim, certo? Então, se não foi batizado numa igreja que se duvida, nós já falamos isso, né? A igreja vai querer saber se o batismo é válido. Aí batiza outra vez. Se tem dúvida, batiza sob condição, certo? Agora, se tem certeza que o batismo não é válido, batiza a pessoa, né? Quando a pessoa é batizada na católica e vai para outra religião, é batizado. É válido? Não, o batismo é um só. Recebe uma só vez. É os sacramentos que a gente diz. Sacramento que a gente recebe uma só vez na vida. Batismo, crisma e a ordem. Certo? Então, o batismo, porque marca com um sinal que nunca sai. Nós vamos ser batizados para a eternidade, no céu e no inferno. Vão ser crismados no céu e no inferno. Eu vou ser sacerdote, um ordenado, ungido, no céu e no inferno. Então, o batismo é um só. Creio num só batismo, uma só fé, não é? Não tem vários batismos. Se batiza na outra igreja, aquele outro batismo não é válido. O primeiro que pegou, certo? O batismo. Então, vamos terminando, né? Tem muita coisa para a gente conversar, muita coisa para a gente saber, não dá tempo para a gente fazer tudo. Então, muito agradecido por você estar aqui, paciência de ter me escutado, uma alegria eu poder ter servido, né, para orientar vocês em alguma coisa. Lembrando que a gente tem sempre a live das crianças, né? A live das crianças aos sábados, né? Às 3 horas. Mas acho que criança mesmo não está tendo quase nenhuma. Está tendo mais adulto, né? Mais adulto que está tendo, tá bom? Mas tá bom, tá valendo, tá bom? Mais uma live de muito aprendizado. Obrigado, Padre César. Boa noite. Eu, Laura e a Cristina. Boa noite. Para mim é uma alegria. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, São José, Arcanjo Rafael, a medicina de Deus para curar dessa pandemia. Ô Sil, parabéns mais uma vez, viu? Santa Rosa de Lima, hoje é dia de Santa Rosa de Lima.
E a Beata Inhaxica, que eu tenho uma devoção para ela, vai virar santa logo, né? Vamos rezar para a Beata Inhaxica virar santa logo. Venha sobre vocês a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ô, Angelino, vamos ver. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um beijão para todos. Boa semana. Amanhã, com a bênção da manhã, a bênção do meio-dia e a missa às 5 horas. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa semana. Fica com Deus. Deus abençoe todo mundo. Esta é a ocasião. Valei-me, Senhora da Conceição. A Inhaxica chamava Nossa Senhora de minha sinhá. Olha que belezinha. A minha sinhá. Tchau. Tchau, tchau. Ai, que vontade de ficar. Tchau.